A Europa chegará ao fundo do poço, disse Nossa Senhora de Anguera. Gravíssimas são as profecias de Nossa Senhora sobre os países da Europa. Chegará o dia em que a Europa estenderá a mão ao mundo, como um mendigo necessitado de auxílio. Deus vai mandar um grande castigo sobre a vossa cidade. Cairá fogo do céu, e Paris será destruída. Se analisarmos a situação da Europa nos últimos anos, vemos que a decadência material, política, moral e espiritual já atingiu vários países, e a tendência é que a situação continue a piorar nos próximos anos. O número de nascimentos na Europa diminuiu pelo menos 44% entre 1961 e 2022. O relatório da Agência Europeia do Meio Ambiente, divulgado no dia 11 de março de 2024, alerta que a Europa pode enfrentar consequências catastróficas, caso não tome medidas urgentes para reagir às mudanças climáticas. Cortes de água que prejudicam a agricultura, inundações, erosão e a intrusão salina são alguns dos 36 riscos divulgados. No topo da lista de consequências está a ameaça aos ecossistemas, principalmente costeiros e marinhos. Em 2023, o continente sofreu diversos eventos climáticos extremos, como tempestades, incêndios e temperaturas acima dos 40 graus. Algo que também preocupa os povos dos países europeus são os protestos que os agricultores de várias regiões estão fazendo nos últimos 2 anos. Pressão de agricultores em torno da política agrícola comum europeia. Nesta sexta-feira, mais de 1.000 tratores participaram de um ato para tentar influenciar nas negociações da chamada PAC. Os comboios provocaram grandes engarrafamentos nas estradas antes de estacionarem diante da sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França. Os protestos dos agricultores aumentam na Europa. Na Roménia, ao lado dos camionistas, organizam ações há mais de uma semana. Exigem impostos mais baixos e subsídios mais justos. Entre as principais exigências está o aumento do preço dos seguros para as máquinas pesadas. Na Alemanha há protestos desde dezembro, a altura em que o governo federal aprovou um orçamento que anula vários subsídios e benefícios agrícolas com décadas de existência. Este fim de semana em Berlim, os agricultores juntaram-se aos ecoativistas, garantem que apoiam a agricultura ecológica, mas para isso precisam de reformas, pelo menos a fixação de preços justos. O protesto iniciado por agricultores da França se espalhou pela Europa. Hoje, na Bélgica, houve confronto entre manifestantes e policiais na porta de um prédio onde lideranças da União Europeia se reuniam. Pneus queimados e 1.000 tratores bloqueando as ruas de Bruxelas. Os manifestantes jogaram ovos e pedras contra um prédio do Parlamento Europeu. A polícia usou canhões de água para evitar mais violência. A Alemanha, terceira maior economia do mundo, está em recessão. A popularidade do chanceler Olaf Scholz é a mais baixa de toda a história do país. E depois de uma decisão da Suprema Corte Alemã, o governo ficou com um rombo no orçamento de 60 bilhões de euros. O momento é ruim, mas muitos especialistas apontam que essa crise é mais profunda, que o modelo da economia alemã estaria em xeque. Nesse vídeo eu vou te falar sobre o que está acontecendo com a economia da Alemanha, como que o país passou de locomotiva da Europa para ser o último vagão e quais as perspectivas. O modelo econômico alemão é baseado na indústria e no comércio. O país é especialista em manufaturar produtos que têm um alto grau de tecnologia e exportá-los. As marcas de carros alemães, assim como a indústria química e farmacêutica, estão entre os principais ícones dos produtos made in Germany, ou seja, feitos na Alemanha. Mas além disso, a Alemanha produz também ferramentas e máquinas que são usadas na indústria. Por exemplo, boa parte do maquinário das fábricas do Brasil
vem da Alemanha. E esse boom recente da Alemanha foi construído na década de 90 e nos anos 2000. Na época o país enfrentava uma grave crise de desemprego logo depois da reunificação. O governo social-democrata do Gerhard Schröder fez então uma série de reformas que significaram perdas de direitos trabalhistas, mas diminuíram o custo da mão de obra e deram um dinamismo para a economia. Isso fez com que produtos alemães ganhassem competitividade. Atualmente, mais da metade da economia da Alemanha é voltada para a exportação. Um dos maiores destinos é a China. Durante a ascensão do país asiático, o comércio entre os dois países cresceu muito. E quando a gente vê a desaceleração da China, significa que a Alemanha deixa de exportar produtos para os consumidores chineses, deixa de exportar máquinas usadas na indústria chinesa e deixa também de exportar máquinas para países que também exportam para a China. É por isso que a desaceleração chinesa afeta a Alemanha 3 vezes mais do que outros países. Isso, inclusive, é um dos motivos porque os alemães querem tanto o acordo União Europeia-Mercosul, porque eles precisam de alternativas para exportar. A população da Europa diminuirá assustadoramente. Multidões buscarão socorro em muitas regiões da Terra. Ricos e pobres andarão na mesma direção, e comerão do mesmo pão. Uma grande revolta se levantará na Europa, e em vários países, haverá derramamento de sangue. Queridos filhos, os anjos do Senhor estão com as espadas nas mãos, e ai daqueles que corromperam a terra. A humanidade distanciou-se do Criador, e agora deverá pagar pelos seus crimes. Os homens mais ricos do mundo passarão por dificuldades, estenderão a mão ao pobre, e pedirão clemência. A Europa chegará ao fundo do poço. Os apelos do Senhor não foram atendidos, e os homens se tornaram cegos espiritualmente. O anjo do Senhor passará, e ferirá a terra. A humanidade viverá momentos de grande dor. A legalização do aborto, da eutanásia, o transhumanismo, o crescimento do homossexualismo não ficarão impunes. A humanidade distanciou-se do Criador, e agora, deverá pagar pelos seus crimes.